Família do Reino, e aí, como é que vocês estão? Tudo na Santa Paz? Primeiramente eu queria te pedir um favor para você deixar o seu like, deixar seu comentário e se inscrever se você não é inscrito ainda, tá bom? Fazer parte dessa grande família, né? Que ainda está pequena, mas está crescendo todo dia, né? E a gente precisa de transbordar, colocar para fora o que Deus tem colocado no nosso coração, tá? E hoje eu queria te compartilhar algo que tem acontecido, né, com a maioria de todos nós, né? E isso eu estive pensando e refletindo, né, e perguntando para Deus o que está acontecendo, né? O que tem acontecido e por quê, né? E referente à dependência, tá? Não só dependência em Deus, né? Nós temos dependência. O que mais acontece com as pessoas são dependência uns dos outros. Lógico, nós somos dependentes uns dos outros porque nós somos seres humanos e a gente precisa de seres humanos. Então a gente precisa de seres humanos, né? A gente precisa do médico, a gente precisa de um eletricista, a gente precisa de um encanador, é um exemplo, né? A gente precisa também de um pastor, a gente precisa de pessoas precisam de pessoas, né? Porque senão o mundo não seria o mundo do jeito que ele é, né? Só que existem dependências positivas e existem dependências negativas, tá? E o que mais tem assolado as pessoas são essa dependência negativa, tá? Quando as pessoas elas não vê tal dependência em você, elas acabam não te valorizando, ou seja, não precisando de você, ou seja, te descartando de certa forma, tá? Por quê? Por causa dessa dependência. Então, quando você está preenchendo essa dependência em algo, ou seja, dependência no amor, dependências emocionais, né, com falta que a pessoa tem, porque normalmente ela quer algo de você que ela não tem ou ela não teve, tá? Então, a maioria das pessoas são assim. Ou ela tem dependência emocional, ou teve uma falta na infância dela e ela está tentando preencher esse vazio com a pessoa. Ou é dinheiro, a pessoa ela é escassa de certa maneira e arruma alguém que tem dinheiro e essa pessoa começa a dar coisas para ela, tá? Ou seja, você acaba preenchendo um espaço vazio. Só que isso cria-se uma dependência. Quando você acaba de alimentar essa pessoa de alguma maneira, ou alguma crise, alguma coisa acontece, essa pessoa acaba te deixando para trás, ou seja, você acaba não sendo mais suficiente para aquela pessoa, né? Então, a dependência ela pode ser positiva ou negativa, tá? Isso todo acontece com todos, tá? Às vezes você pode até falar, Douglas, mas eu encontrei um exemplo, minha alma gêmea. Então, o que acontece? Essa pessoa está preenchendo uma falta que você tem, mas se essa pessoa acabar não te alimentar mais essa dependência que você tem, que você acha que é o seu amor, enfim, você vai começar a achar que essa pessoa não é suficiente, você vai acabar a achar que essa pessoa não te ama mais, você vai começar a alimentar coisas negativas a respeito dela, conforme o tempo vai passando, por causa que ela não está alimentando mais do jeito que ela te alimentava, tá? Então, isso se chama-se dependência. Existe dependência de tudo, inclusive o que sofre, a maioria das pessoas sofre é sobre dependência emocional, tá? Eu sei porque eu vivi isso, eu ainda estou passando por esse processo de limpeza, tá? Mas como você vai identificar isso? Quando realmente você começar a sofrer de certa maneira por alguma coisa que aquela pessoa que você esperava, que você não esperava, algo aconteceu, tá? Então você vai começar a sentir mágoa, uma má água dentro de você que vai juntando aquela água suja, tá? Então você vai sobrecarregando você mesmo, tá? Por causa que você tinha uma expectativa de uma pessoa que aquilo não era real, ok? E você começa a sofrer de certa maneira. Isso pode ser no relacionamento, em qualquer área da sua vida, com as pessoas ou com um amigo que você achava que era amigo, enfim. Isso são dependências que você colocou nas pessoas, tá? E isso começou a juntar coisas dentro de você que você acabou mudando o seu ponto de vista referente àquela pessoa, tá? E até às vezes contra o mundo também depois do tempo. Então, assim, eu digo isso por experiência própria, tá? Eu digo isso por experiências próprias, por coisas que eu fui passando na vida, né? Com várias situações que eu tive passando na minha vida, eu acabei aprendendo
essas coisas e estudando e refletindo, tá, sobre isso. Então, essa dependência, né, você vai criando desde a sua infância, tá? Os seus pais já são dependentes, e aí ele passa essa dependência em você, e aí você cresce, você fica dependente dos seus pais, até certo ponto, é claro, você precisa, mas depois você já não é mais dependente. Mas aí quando você sai, dependendo do que aconteceu, você fica dependente emocional dos seus pais, né? Você não consegue se libertar disso. E aí, ou quando você casa-se, você fica dependente de alguma coisa, ou emocionalmente, ou financeiramente do seu cônjuge. Tá? E aí então você pode até falar, não, Douglas, mas eu sou feliz, né, com tal pessoa, assim assado. Não, você não é feliz. Você pode até ser feliz dependendo de como você vive, se você tem o seu propósito ativado, se você realmente faz algo, gera algo de valor para essa terra, né? Então, se você gera algo de valor, se você olhar para você e falar, não, eu sou feliz porque eu tenho o meu valor aqui na terra e estou cumprindo com o meu propósito aqui na terra, aí eu acredito que você é uma pessoa feliz. Mas você pode estar feliz por causa dessa dependência. Essa pessoa sempre fez, tá? Então, você só vai ser realmente feliz se essa pessoa parar de te alimentar de alguma maneira, ou seja, financeiramente, se ela para de te dar as coisas, se ela para de te dar amor por alguma crise. Então, na crise, vai ser revelada a verdade, se você está feliz ou se você é feliz. Então, na crise, você vai mostrar isso de verdade, tá? Só que vai depender de quanto tempo isso vai durar, tá? Às vezes pode durar alguns meses, dias ou anos, né, essa crise. Então, você precisa de realmente achar essas dependências e começar a ser independente, tá? Porque toda dependência existe um preço a se pagar, tá? Toda dependência existe um preço a se pagar. Por que a gente fala a nossa dependência tem que estar em Deus? Porque Deus, ele não é um homem. O homem, ele pode falhar e Deus autoriza, Deus deixa o homem falhar, porque é nas falhas que o ser humano, ele vai amadurecendo e vai aprendendo com ele mesmo, com os problemas dele. Então o ser humano falha com você, mas Deus, ele não falha, tá? Deus, ele não te decepciona, ele só te ensina, porque ele ama muito o filho. Então ele ensina e corrige o filho. Então essa dependência, ele pode acontecer tanto sua ou do outro com você, tá? Então isso existe, isso é real e acontece com você, tá? Então o amor verdadeiro, o amor 100%, ele só vai ser validado nos momentos de crise, se a pessoa ficar com você independente de como você esteja, tá? Porque a maioria das pessoas, quando elas não estão sendo mais alimentadas, ela te abandona, né? Existem muitos animais, igual cachorro, ele pode estar passando fome que for, ele não sai dali, ele não deixa de te amar, ele fica sempre com você. Por quê? Porque ele tem uma dependência, tá? Muitas pessoas que falam que o cachorro é amor, é aquela coisa toda. Sim, ele pode ter esse sentimento, sim, eu acredito que sim, mas ele também existe essa dependência. Então isso é real em todos os aspectos. Então, dependência emocional ou dependência afetiva, tá? Quando você espera algo de alguém ou carinho de alguém que você não tem, então você está dependente de alguém para isso, tá? Então essas coisas, essa dependência que você sente dentro de você, que é real, que você pode ir longe pensando aí, parando e refletindo sobre o que está acontecendo com você, onde que você precisa identificar o que você precisa fazer referente às suas dependências. A sua dependência, você precisa ser independente, tá? Você precisa de buscar independência, porque enquanto você não for independente em qualquer área da sua vida, você não será feliz, tá? A sua felicidade, ela será só temporária, tá? E você acaba alimentando essas dependências com a alegria temporária que ela passa, ok? Só que você nunca se cura, porque você não acha ela dentro de você. Então, como eu sempre digo, né? Quem aprende fica independente, tá? Então, quando você aprende com você, com os seus problemas, você não depende de outras pessoas, tá? Porque, na verdade, você acaba ajudando outras pessoas, porque você
acabou passando por isso e acabou corrigindo esse problema dentro de você, porque é algo que você vai identificando aos poucos. O seu corpo ele te sinaliza algo. Quando você está triste, ele está te mostrando, você, para ser feliz, você precisa de corrigir isso. Então por isso que você está se sentindo triste, porque é um status, tá? Você não é triste, ok? Então essa dependência do outro que você precisa de eliminar, porque a sua dependência tem que estar só em você. Como? Eu preciso de aprender com os meus problemas, eu preciso de aprender e ter maturidade, ser uma pessoa mais madura nas minhas decisões, no que eu faço. Digo isso é de experiência própria, tá? Porque eu só tenho propriedade do jeito que eu estou falando com os meus problemas, que eu tenho superado eles aos poucos, tá? Ninguém tem maturidade de um dia para o outro, tá? Você vai ter maturidade através daquele problema, daquela situação que você passou dentro de você, tá? Porque o problema não está fora, está dentro de você, tá? Então, o que a gente precisa de aprender é realmente buscar conhecimento, porque se a gente não tem isso, tá? Porque isso vai ser manifestado dentro da gente, o que a gente precisa de corrigir, né? Com sentimento de tristeza, enfim. Só que, como você não tem dentro de você, o que você precisa fazer é buscar conhecimento. Como a Bíblia diz, o povo sofre porque falta conhecimento. Deu engasgada aqui. Então, você pode até perguntar, Douglas, o que eu preciso de fazer? Tá, então quando você identificar isso, você pode realmente entender que aquela outra pessoa não é obrigada a te dar nada. Ninguém é obrigado a te dar nada, nem Deus. Isso é uma verdade, tá? Que chegou até a mim e doeu, tá? E eu tive que acostumar com isso. Então, ninguém é obrigado a me dar nada, nem Deus é obrigado a me dar nada. Agora, eu sou obrigado a me dar alguma coisa, me dar respeito, me dar valor, me dar amor, ser honesto comigo, né? Me amar, tá? Então, eu não tenho que tirar esse direito que é meu e dar esse direito para outras pessoas e esperar que essas pessoas me dê o que é dever meu me dar, né? Então, pegue esse pouco que eu te falei e começa a gerar uma mudança na sua vida, começa a ter maturidade com a situação que você está passando aí, porque o que você está passando aí agora, independente, é para você ser melhor, porque a nossa intenção não é ser perfeito, né? A nossa intenção é ser melhor a cada dia que passa, com nossos erros próprios, né? Ou até com o erro de alguém, a gente aprender com os erros dos próximos, né? Então, às vezes as pessoas, elas podem até com o tempo te julgar, falar que você se acha perfeito, alguma coisa do tipo, mas não. O que elas não sabem é que a intenção não é ser perfeito, é ser melhor a cada dia. E cada dia que você passa aprendendo com os erros e com acertos, você vai se tornando uma pessoa melhor, com mais maturidade, com mais sabedoria, né? Então a pessoa sábia é aquela pessoa que corrige os próprios problemas, tá? Que a maioria das pessoas corre dos problemas delas, elas não conseguem administrar ou corrigir os próprios problemas, então elas correm delas mesmas. Então por isso que elas vivem sofrendo pelo resto da vida. E a cada problema que você identifica e corrige dentro de você, né, como os problemas que eu citei aí atrás, você vai se distanciando do velho eu e vai se tornando um novo eu com mais maturidade, ou seja, se tornando uma forma mais sábia de você, né? Uma nova versão de você mesmo, a cada tempo que passa. E aí vai virando os anos e você continuando a corrigir os seus erros, você vai começar a ser uma nova pessoa, né? Você vai começar a ter propriedade em qualquer coisa que você falar, dentro do que você passou, tá bom? Então, eu espero ter ajudado um pouquinho. Qualquer dúvida, me manda uma mensagem, a gente conversa um pouco mais sobre o assunto, tá? Me manda uma mensagem, um direct lá no Instagram, que eu estou disponível para passar o que tem no meu coração para o seu coração. Então, como se fosse um mundo ideal e um mundo real. O mundo real é a sua independência e o mundo ideal é a sua dependência. Lógico que você tem que ter bom senso no que eu estou falando, pensar, refletir, tá? Qualquer dúvida, você volta o vídeo novamente, reassista e reveja para você entender, tá bom? Então espero ter te ajudado com um pouco, tá bom? Que eu tenho foi de coração para o meu coração, o seu coração. Não se esquece de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Então pense com muito carinho, coloque amor nas minhas palavras, tá?
E questione, pode me questionar aqui nos comentários, pode, enfim, se questione muito, tá bom? Porque você vai se tornar uma pessoa maior do que você é hoje, tá bom? Então pega essa palavra e vai para cima, você pode. Obrigado, fica na paz.